Aquele que semeia com lágrimas, com alegria vai trazer os feixes, não é assim? Então, irmãos, às vezes vai ter lágrima, às vezes vai ter dor, às vezes vai ser sofrido, tá? E também, principalmente, quando nós dependemos de outras pessoas. Por quê? Porque quando a nossa bênção depende de outras pessoas também, a gente vai ter que desenvolver um relacionamento. E relacionamento nem sempre é fácil. Seja no trabalho, em casa, onde nós estamos com pessoas, existe conflito. Existe o conflito. E aí, para a gente colocar essa palavra em prática diante de conflitos, ainda é um pouco mais difícil. Porque a gente não tem como se isolar. Deixa eu me isolar do mundo. Deixa eu me esconder no meu quarto e esperar que as coisas se resolvam. Não vão se resolver. Vai precisar de paciência da nossa parte, amor, fé, misericórdia do outro, confiança em Deus. Tem que ser assim. Por quê? Porque os relacionamentos exigem esse amor, essa paciência, essa sabedoria, para que as coisas vão se movendo até que elas aconteçam. Então a gente vai precisar desenvolver tudo isso. Davi foi um homem que, depois dessa vitória aqui, a gente fala assim, Davi matou Golias, hein? Olha só, hein, que homem alcançou a bênção. Claro, ele alcançou a bênção. Que bênção que ele alcançou? Ele se casou com a filha do rei, foi o que foi prometido aqui. Ele foi liberado de impostos, e o rei deu riquezas para ele. Só que o que acontece depois que ele mata Golias? Qual foi agora o novo gigante que se levantou contra Davi? Saul. Irmão, Saul ficou anos. A Bíblia fala que com 30 anos Davi começa a reinar em Israel. Só que ele mata Golias ainda adolescente, 16, 17 anos. Ele só foi reinar com 30. Ele ficou esse tempo todo fugindo de Saul. Ele chegou a habitar na terra dos filisteus. Ficou mais seguro a terra dos filisteus do que em Israel, porque em Israel Saul começou a perseguir Davi. Por que Deus permitiu isso? Porque, irmãos, para ser rei, você tem que amadurecer. Deus não pega a gente do nada e engrandece. Não. Tem que ter humilhação. Davi foi humilhado, foi envergonhado, sofreu muito, até no momento certo ele ser colocado como rei. José era um bom menino? Com certeza ele era um bom menino. Era o querido do pai, recebeu a túnica lá, né? Colorida, tinha todo o conforto da família. Tinha uma promessa para José? Claro que tinha. Mas José se tornou governador ainda adolescente também? Não, a Bíblia fala que José só se tornou governador com 30 anos. Foi preso, foi acusado. Ele ia ser José se ele não tivesse interpretado o sonho de Faraó. Sabe o que teria acontecido com José? O padeiro do rei foi morto, foi condenado à morte. Imagina aquele que tinha sido acusado de se deitar com a mulher de Potifar. Você acha que ele não ia morrer? Ele não ia ser condenado à morte? Claro que ele ia. Mas Deus tinha um livramento para José. Saiba de uma coisa. Deus tem um livramento para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para as tuas finanças, para tudo que você precisa, que está aqui na palavra dele. Mas tem uma condição. A Bíblia diz: a minha alma não tem prazer naqueles que retrocedem. Deus diz. Minha alma, Deus falando, minha alma não tem prazer naqueles que retrocedem. O que é retroceder? É dizer, não dá mais para mim. Vou voltar
para a minha velha vida. É isso que tira o livramento, a mão de Deus de sobre nós. E aí, Deus não vai poder nos livrar. Então vale a pena, irmãos, vale a pena perseverar, persistir, deixar Deus cumprir a vontade dele. Sabe por quê? Porque assim a paz dele, a alegria dele, a nossa saúde, o nosso futuro, aí sim tem promessas para nós. Aí sim. Então é muito sério. Eu penso muito, irmãos, em tudo que eu faço, eu penso na minha vida, nos livramentos de Deus para mim, e eu penso na minha família, eu penso na minha esposa, e eu penso muito na Sofia. Tudo que eu penso em fazer, se eu vou estar em linha com a vontade de Deus, ou se eu vou sair do centro da vontade de Deus, eu já penso logo na minha vida, na vida da minha família e, sobretudo, na vida da Sofia. Fico pensando o que vai acontecer com essa menina se eu me afastar dos propósitos de Deus e da vontade de Deus. Por quê? Porque a vida dela depende de mim, da minha vida espiritual. Saiba disso, que a sua família, seus filhos, seus netos, dependem da sua fidelidade a Deus. A Bíblia fala que Deus se lembrou de Abraão e livrou Ló da destruição das campinas. Mas Deus livrou Ló porque ele se lembrou de Abraão. A Bíblia não fala que Deus se lembrou de Ló. Fala, se lembrou de Abraão. E Ló era sobrinho de Abraão. Abraão levou Ló com ele porque com toda certeza Ló devia ter perdido seus pais. E Abraão ficou responsável pelo sobrinho. E Deus livrou Ló por conta de Abraão. Então pensa que, através da sua vida, pessoas são livradas. Você está num lugar, um bandido quer entrar para matar todo mundo, mas você está ali dentro. Deus não permite ele entrar. E por causa da sua vida, Deus salva pessoas que estão ali que iriam morrer, mas não morrem porque você está ali. Aonde você vê isso? Em Atos dos Apóstolos. A Bíblia fala que Paulo estava num barco, havia ali cerca de 200 almas, e Deus disse, Paulo, eu vou livrar todo mundo que está nesse barco por tua causa.